Isso. E assim, você poderia dizer qual é o principal argumento do seu livro? Uhum. Ou seja, você acha que... Bom, diga aí, depois eu vou fazer as perguntas. Vai lá. Não, assim, a criatividade é uma daquelas palavras problemáticas, né? Porque elas são aquelas palavras que rondam o nosso vocabulário normal, porque ela está presente no trabalho, está presente na TV, está presente em várias circunstâncias com as quais a gente lida. E a gente tem uma impressão de que a gente sabe do que está falando toda vez que está falando dela, mas eu tenho a impressão de que há muito equívoco em torno do que ela é. Uma vez apertada também a pessoa tem dificuldade de dizer com precisão o que é criatividade. Então é uma daquelas coisas que está muito próxima da nossa vida profissional, pessoal, mas que a gente não tem uma clareza sobre o que ela é, sobre no que ela implica na minha vida, se ela está restrita ao universo profissional, ao universo artístico, científico. Então ela ronda. E ao mesmo tempo, quanto mais você investiga essa palavra, mais você vai ver que ela tem, vamos dizer, vinculações assim muito interessantes com o desenvolvimento das potencialidades pessoais, e ao mesmo tempo tem uma espécie de filosofia ou antropologia também muito interessantes, porque a palavra criatividade, ela é, de certa forma não, ela é sempre, em essência, o referencial dela, assim vamos dizer, tem uma relação mimética com o Criador, né? Com o ato da criação. Claro. Né? Então, há muitas dimensões sobre a criatividade que tornam investigar essa área algo fascinante. Né? Uhum. E, escuta, você chega assim, dar dicas e tal, alguma coisa assim, orienta as pessoas para que elas possam desenvolver mais a sua criatividade ou não? Você não chega a esse ponto? Sem dúvida. Não, sem dúvida, faço sim, sobretudo porque eu acredito que nesse desenho básico que eu fiz, há uma primeira abordagem muito interessante, que é essa filosófica, antropológica e tal, mas esse é um tema que tem que implicar a ação humana, ele tem que descer até a raiz daquilo que a gente chama de processo criativo, que é, em última instância, primeira e última instância, a ordenação inteligente do trabalho para que você coloque uma nota pessoal no que você faz. Então, essa discussão sobre o que é criatividade, para mim, pelo menos, nunca pode ficar num ambiente... O convite é dizer assim, puramente teórico, mas não é isso, só teórico. Não é ficar só no ambiente teórico, é ficar assim, com uma espécie de discussão acadêmica ou científica sobre o que é criatividade. Uma vez definido o que ela é, ter um desenho básico do que ela tem que descer até as ações. E descer até as ações implica sugerir dicas, sugerir caminhos, né? Tem uma falsa ideia que ronda, especialmente os artistas, especialmente na minha área, que é a literatura, de que a pessoa tem que achar tudo sozinha. Ela é, em parte, verdadeira. O essencial da sua arte, do seu fazer, em qualquer área, você vai descobrir sozinho, que você só vai descobrir fazendo. No entanto, a arte, e aí não vamos pensar só em belas artes, a arte, a capacidade técnica de fazer alguma coisa, se aprende numa dinâmica entre o que você descobre botando a mão nas coisas, fazendo, tentando fazer, isso é irremediável, você não tem como negociar com isso, se não fizer as coisas você não aprende, mas também você aprende muito ouvindo o que os outros já fizeram, vendo caminhos, vendo coisas que os outros já fizeram. Então, assim, a ideia de dar dicas práticas, eu adoro. E ela sempre, assim, ponderando que você não é nenhum tutor de ninguém, que você muitas vezes está falando de princípios. No final do livro eu faço um decálogo do processo criativo lá, que são, assim, tipo 10 dicas ou 10 sugestões básicas, que não são regras nem leis, não são regras no sentido de uma ordem, mas são, vamos dizer assim, uma manifestação de princípios. Olha, presta atenção nisso aqui, que isso funciona. Eu ouvi de alguém, que ouviu de alguém, que ouviu de alguém. Os artistas, quer dizer, a primeira coisa que você faz quando você vai entrar numa arte, você entra numa oficina, vai ver como é que o cara mais experiente fez. E ali, depois dali, você vai, e junto com aquilo, você vai descobrindo os seus erros. Então, sim, eu desço até a ideia mesmo de dar sugestões práticas.